Olá, vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval. Dessa vez é a questão 9 da prova de 1981. Uma questão que achei extremamente interessante porque a gente usa de uma forma sutil o ângulo de segmento. E o ângulo de segmento, dos ângulos que a gente estuda na circunferência, talvez seja o ângulo menos utilizado nos exemplos que a gente tem no dia a dia das nossas aulas no Ensino Fundamental 2. Então, vamos ao problema. Duas circunferências são tangentes exteriores em P. Está aqui. Tangentes exteriores em P. Está aqui. Uma reta tangencia essas circunferências nos pontos MN respectivamente. Se PM é igual a 4 cm e PM é 2 cm, o produto dos raios dessa circunferência dá. Ele quer saber o produto dos raios quando ele deu esse segmento e esse segmento. Beleza. Mário, como é que nós vamos começar a resolver esse problema se você diz que ângulo de segmento, ângulo semi-inscrito, ele é aplicado de forma sutil? Porque olha só, eu fiz uma observação aqui para nós iniciarmos o problema. Eu li o problema e aqui está a figura do problema, ok? Eu tenho uma tangente T que toca a circunferência MN, o ponto P, que é o ponto comum de tangência entre as duas circunferências. Lembrando que duas circunferências, quando se tocam, eu tenho o alinhamento dos centros passando pelo ponto de tangência. Mário, por que isso? Porque as circunferências são perfeitas. Então a gente consegue essa simetria facilmente, ok? Então tá aqui, esse é o desenho. Fiz uma coisa em vermelho para chamar a atenção de vocês. O raio faz com a tangente, porque M é um ponto de tangência. M, o centro, né, o raio faz com M 90 graus. Isso aqui no canal nós já falamos mais de uma vez. Então, quando o raio toca o ponto de tangência, ele faz com a tangente 90 graus. Então, aqui é um ângulo reto e aqui dentro é um ângulo reto. Da mesma forma ocorre no outro círculo. Ok? 90 graus e 90 graus. Mário, mas aonde está o determinado ângulo de segmento? Está aqui, ó. O ângulo de segmento é esse ângulo aqui, ó. Que eu vou colocar até em vermelho para ficar mais vivo na memória de vocês. Ó, tá vendo esse arco aqui? Esse arco e esse arco aqui? O ângulo de segmento é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de segmento. Esse aqui é o ângulo de segmento. Esses são os ângulos de segmento. Vale a metade do arco que o contém. Aí vocês vão dizer, Mário, mas o que isso serve para mim? Serve muito, porque olha só. Se eu tenho 90 graus aqui, 90 graus, esse quadrilátero aqui, ele tem dois ângulos retos. Se ele tem dois ângulos retos, guardem essa informação. Se eu chamar aqui de 2α e aqui de 2β, eu posso dizer que 2α mais 2β vale quanto? 180 graus, porque aqui eu tenho 90 mais 90, 180. Quanto sobra para cá? 180. Daqui eu garanto que alfa mais beta, dividindo tudo por 2, eu tenho alfa mais beta valendo 90 graus. Mário, onde você quer chegar com isso? Bom, eu quero chegar que o ângulo central vale o mesmo tanto que o arco que o contém. Então aqui tem 2α. Aqui é 2β, esse arco aqui é 2β. Ah, Mário, isso tudo para você dizer que esse ângulo aqui, esse ângulo, vale alfa e esse ângulo aqui vale beta? Sim.
O ângulo de segmento vale a metade do arco que o contém. Então aqui é alfa e beta. Mas quem é alfa e beta? 90 graus. Aqui eu posso garantir que esse triângulo aqui, o triângulo, então, olha onde que eu vou chegar, ó. Então, o triângulo PMN, o triângulo PMN é retângulo. Essa conclusão aqui é a conclusão que resolve a metade do problema. Quando a gente entende que esse quadrilátero ele tem dois ângulos retos, que esse ângulo é suplemento desse ângulo, ou seja, esse mais esse tem que dar 180 graus, eu concluo que alfa mais beta é 90. Se aqui é alfa mais beta, esse ângulo necessariamente tem que ser 90 graus. Com isso, praticamente, eu resolvi a minha questão. Porque se eu chamar MN de T maiúsculo, eu vou ter o seguinte, ó, aqui é 4 e aqui é 2. Eu vou ter T ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Porque oposto ao maior ângulo está o maior lado, T é hipotenusa. T é hipotenusa. Então, eu aplicando Pitágoras aqui, eu acho o valor de T. Mário, mas ele não quer o valor de T. Não, ele não quer o valor de T. Não quer o valor de T. Ele quer o produto dos raios. E agora, Mário? Bom, aí agora é a segunda parte do problema. Olha o que eu vou fazer. Ó. Vou pegar minha régua e vou fazer esse segmento daqui, O1, O2, subir até aqui, ó. Vou fazer esse segmento O1, O2, subir até aqui. Na hora que eu faço isso, esse triângulo aqui, ó, ele continua sendo retângulo. Ó, esse triângulo aqui que eu vou chamar de, esse ponto aqui de Q, o triângulo MQN, ele continua sendo retângulo. Tá certo? Quem é a minha base? R1 mais R2. Quem é esse segmento? Esse segmento aqui, ó, é R1 menos R2. Esse segmento aqui é R1 mais R2. E a hipotenusa? O. E o cateto? T. Só que agora, para esse triângulo QMN, T não vai ser hipotenusa. T vai ser cateto. Quem vai ser hipotenusa é R1, R2, que vai ser a minha hipotenusa. Tá certo? E R1 menos R2 vai ser o meu cateto. Ah, Mário, então quer dizer que você vai aplicar um segundo teorema de Pitágoras? Vou aplicar um segundo teorema de Pitágoras. Então, ó, APL, teorema de Pitágoras, em QMN. Eu vou aplicar um teorema de Pitágoras em QMN. Então vai ficar, tirando agora essas cores e voltando para o preto, T ao quadrado mais o outro cateto, que é R1 menos R2 ao quadrado, mais, igual R1 mais R2 ao quadrado. Com isso, vocês vão ver
aonde eu vou chegar. Isso aqui é um procedimento clássico para achar o valor de MN dado duas circunferências tangentes exteriores. Eu vou criar uma relação entre T e o produto dos raios. E isso aqui vai valer para vocês quando o problema do Colégio Naval fala tangentes exteriores, em dois círculos que são tangentes exteriores, o valor da tangente que liga as duas circunferências vai ser sempre esse valor, porque ele vai ser um valor fixo. Então, eu vou desenvolver esses dois produtos notáveis, ó, quadrado da diferença e quadrado da soma. T2 vai ser mais R1 ao quadrado menos 2 R1 R2 mais R2 ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais 2 R1 R2 mais R2 ao quadrado. Agora eu vou mostrar a vocês o que vai acontecer aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. R1 cancela com R1, R2 cancela com R2. Eu fiquei com T2 menos 2 R1 R2 igual a 2 R1 R2. Vou passar menos 2 R1 R2 para lá. Vai ficar T2 igual 2 R1 R2 mais 2 R1 R2. Tangente ao quadrado vai ser 4 R1 R2. Aqui eu vou tirar uma fórmula. Eu quero esse valor. Mário, por que você quer esse valor? Porque esse valor que eu vou substituir aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui. Por que, Mário? Porque ele quer o produto dos raios dessas circunferências. O produto dos raios estão aqui, ó. Então, ó, vou pegar isso aqui e vou substituir no lugar de T2. Tá certo? Vai ficar 4 R1 R2 é igual a 16 mais 4. 4 R1 R2 é igual a 20. R1 R2 é igual a 20 dividido por 4, porque eu estou tomando aqui e dividindo tudo por 4. R1 R2 vai dar 5 centímetros. Bom, essa é a resposta. Mas, Mário, você me falou que tinha uma fórmula geral para o valor de tesão. E tem. Vou extrair aqui a raiz quadrada. Quando eu extraio a raiz quadrada, lembre-se, T tem que ser maior que zero. Então, ao extrair o valor da raiz de T, eu vou ter, de T ao quadrado, eu vou ter T igual a raiz aritmética de 4R1 R2. Mário, por quê? Porque R1 é maior que zero e R2 também é maior que zero. Por que, Mário, que você está chamando a atenção disso? Porque nós estamos numa geometria métrica. Então, os valores que eu tenho que obter para segmentos são valores maiores que zero. Então, por isso eu estou tomando a raiz aritmética. Por isso que eu não coloco mais ou menos aqui na frente. Então, T vai ser, saiu 4 como 2. Fica R1, R2. Então, se vocês quiserem, a partir de hoje, carregar essa fórmula, 2 vezes a raiz de R1, R2, vai ser sempre o valor desse segmento MN. Sempre. Desde que as duas circunferências forem tangentes exteriores. E com isso,
nós resolvemos a questão muito interessante de geometria plana que passava por ângulos de segmento ou de ângulos semi-inscritos. Porque eu tenho esse ângulo semi-inscrito, que eu chamei de alfa, e tem esse ângulo semi-inscrito que eu chamei de beta. Daí eu demonstrei que se alfa mais beta é 90, esse ângulo P, que liga M a N, é reto. Fiquem bem, até a próxima videoaula e continuem firmemente estudando para atingir os objetivos de vocês. Não existe outro caminho a não ser o caminho da dedicação. O caminho fácil não leva ao sucesso permanente. Continuem estudando. Forte abraço.